Oi, família. Olá, meus amigos. Meu nome é Wellington Antunes, eu sou professor de Direito Constitucional e nessa aula nós vamos cuidar do tema atribuições do Presidente da República. Os nossos comentários, principalmente, girarão em torno do artigo 84 do texto constitucional. Esse artigo é muito explorado na prova, é verdade, a maioria das questões são exploradas literalmente. Então é fundamental que você faça uma leitura cuidadosa do artigo 84. O que eu vou fazer? Fazer uma análise estrutural, sistemática de todo o artigo 84, mas é fundamental que você faça depois uma leitura completa, cuidadosa, circunstanciada, para que você possa aí ter o maior êxito possível das questões que explorem essa temática. Tudo bem? Vamos lá? Joga aqui na tela. Olha só. Então, nosso tema, atribuições do Presidente da República. Como eu disse, o nosso ponto de partida é o artigo 84. Vamos lá. Notas introdutórias. Veja bem, a primeira coisa importante a destacar é que o Brasil adota o sistema de governo presidencialista. O nosso sistema de governo é o presidencialismo. No presidencialismo, nós temos uma concentração de funções nas mãos de quem? Do presidente da República. Ele atua com maior independência, diferente do parlamentarismo, no qual há um exercício dual, né? No presidencialismo, nós temos um exercício monocrático do poder, em que o poder executivo é exercido monocraticamente pelo presidente da República. Já no parlamentarismo, disse que o poder executivo é dual, porque nós temos o presidente e também, por exemplo, o primeiro-ministro ou o conselho de ministros. No presidencialismo, então, temos essa concentração. Em virtude dessa questão, diz-se que o presidente da República, vou colocar aqui, ó, o presidente da República, ele é simultaneamente o chefe de Estado, também ele é chefe da administração pública federal e também ele é chefe de governo. Há autores que não diferenciam a chefia de governo da chefia da administração pública. A verdade é, a doutrina dominante tem feito essa distinção, é importante então a gente deixar isso aqui destacado. Fica atento. Na chefia de Estado, o presidente age em nome da República Federativa do Brasil. Ele age em nome do Estado Federal. Ele atua em regra nas relações internacionais, não que ele esteja no âmbito internacional. Ele pode estar no Brasil atuando em meio às relações internacionais do país. Quando a gente faz a leitura do artigo 84, ele não diz claramente para nós quais são as atribuições atinentes à chefia de Estado, à chefia de governo e à chefia de administração pública. A doutrina fez essa distinção. Então, por exemplo, é pacífico na doutrina que o artigo 84, 7, 84.8, 84.19 e 84.20, esses quatro com certeza estão na chefia de Estado. Quando a gente pega o artigo 84, inciso 1, inciso 2, inciso 6, também o inciso 25, eles estão, segundo parcela da doutrina, na chefia da administração pública federal. O que sobra, o residual,
seria chefia de governo. Lembrando que há autores que não diferenciam a chefia da administração pública. Para estes, essas atribuições da chefia da administração pública estariam todas compreendidas na chefia de governo. Aqui é porque são atos políticos. E aqui, mais voltado para atos administrativos. Essa é a ideia. Então, o presidente da República, no artigo 84, eu posso encontrar atribuições como chefe de Estado, ou seja, atuando nas relações internacionais, atuando como chefe supremo da administração pública federal e atuando como chefe de governo, conduzindo os negócios de interesse da União. Uma questão muito importante dentro do artigo 84 é que as competências do artigo 84, elas são exemplificativas. Isso é muito importante. Essas competências são meramente exemplificativas. Quando a gente pega o artigo 84, inciso 27, ele diz que o presidente pode exercer outras atribuições previstas na Constituição. Por exemplo, se você pega o artigo 103B, deixa eu corrigir aqui, artigo 103B, lá no seu parágrafo 2º, você vai ver que o presidente tem competência para nomear 14 membros do CNJ. Se você pega o artigo 130A, você vai ver que o presidente tem competência para nomear os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Veja que são atribuições não previstas no 84. Então, o rol do 84 é um rol exemplificativo, vale dizer, é um rol aberto, não é taxativo, não é exaustivo. Então, o presidente tem competências no 84 e fora do artigo 84. Um outro tema muito cobrado na prova, é a questão da delegação de competências. Delegação de competências. Aqui, o que nós precisamos saber? O presidente pode delegar competências? São 3 coisinhas básicas que nós devemos saber aqui. Primeiro, é possível o presidente delegar competências privativas? É a primeira pergunta. Voltando, é a primeira pergunta. É possível? Resposta: sim, é possível. Se é possível, veja, isso está no próprio artigo 84, parágrafo único. Se é possível, eu passo para a segunda pergunta, que é: a quem? O presidente decidiu que vai delegar. É uma competência discricionária. Ele não é obrigado a delegar. Mas se ele decidir delegar, a quem ele pode delegar? Vamos anotar: ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União e aos seus auxiliares diretos, ministros de Estado. Então, ele pode delegar ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União e aos ministros de Estado. Detalhe: ele pode delegar o quê? Quais atribuições admitem delegação? Ele pode delegar o que está no 84.6, no 84.12 e pode delegar o que está no 84.25. Voltando aqui. Só que no 25 é só a primeira parte. Fica atento. O que ele pode delegar? Ele pode delegar o que está no 84.6, que é a organização da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação de órgão ou extinção de órgão. Ele pode delegar a competência para
conceder indulto e comutar pena, e ele pode delegar no 25, veja, só a primeira parte. Veja que quando você faz a leitura do 84-25, ele tem dois verbos. Ele fala que o presidente tem competência para prover e extinguir cargo público, só que ele pode delegar apenas o quê? O prover. Vale destacar que o Supremo entende que se o presidente pode delegar o provimento, junto com o provimento vai o desprovimento. Ou seja, se o ministro de Estado recebe delegação para nomear, também tem delegação para demitir. É o princípio da simetria. Então fica atento. Aqui nós temos uma visão geral acerca do artigo 84. Vimos que lá nós encontramos tanto atribuições de chefe de Estado, em que o presidente atua nas relações internacionais, chefe da administração pública, em que ele é o chefe supremo da administração pública federal, e também como chefe de governo. Vimos que o 84 não esgota as competências do presidente. O 84-27 chama-se cláusula de abertura, porque nele está escrito que o presidente vai exercer outras atribuições previstas na Constituição Federal. E um dos temas mais explorados é acerca da delegação. Vimos que é possível, o presidente não é obrigado, então o PGR não tem direito subjetivo a exigir a delegação. A delegação é uma conveniência, um ato discricionário do presidente da República. Detalhe, ele pode delegar ao PGR, ao advogado-geral da União, e também aos ministros de Estado, e vimos que ele pode delegar o que está no 84.6, 84.12 e 84.25. Lembrando, no 84, inciso 25, nós temos dois verbos, prover e extinguir cargos públicos na forma da lei. O presidente somente pode delegar a primeira parte, vale dizer, o primeiro verbo, prover cargo público. E aí o Supremo entende que, se o presidente delegar competência para o provimento, também íncita está a ideia do desprovimento. Ou seja, se o ministro de Estado pode, por exemplo, nomear, ele também poderá demitir. Fica atento, isso é muito cobrado em prova. Legal? Agora a gente vai analisar alguns dispositivos dentro do 84, os principais que são explorados em prova, destacando que você precisa ler todos os dispositivos do artigo 84. Vamos lá? Vem comigo então. Olha só. Notas objetivas quanto às principais competências do artigo 84. Eu separei por grupos. Primeiro, quanto ao processo legislativo. Ele diz assim: compete ao presidente iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Por exemplo, se você pegar o artigo 60, inciso 1, o presidente ele pode apresentar proposta de emenda à Constituição. Se você pegar o artigo 61, parágrafo 1º, lá nós temos o quê? Leis de iniciativa privativa do presidente. Somente o presidente pode apresentar projeto de lei acerca das matérias previstas no parágrafo 1º do artigo 61. Ele tem também competência para sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Detalhe, a competência aqui só vale para lei. Então, não vale para proposta de emenda à Constituição, não vale para decreto legislativo, não vale para resolução. Fica atento. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, PEC, decreto legislativo e resolução não se submete à sanção. Da mesma forma, vetar projeto de lei. Perceba a mesma ideia. Não vale para PEC, não vale para resolução e não vale para decreto legislativo. Ele pode também editar medida provisória com força de lei. Isso aqui é uma função atípica
normativa do presidente da República. A medida provisória será editada no caso de relevância e urgência, conforme previsto lá no artigo 62. Questão importante é a que cuida da possibilidade de o presidente expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis. Aqui, ó, o presidente tem competência para expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis. Eu vou fazer um comentário acerca desse ponto. Veja, aqui nós estamos diante do chamado decreto regulamentar. Esse decreto regulamentar, a própria Constituição diz, esse decreto regulamentar, a própria Constituição diz que é para fiel execução da lei. Então, esse decreto regulamentar, ele é um ato infralegal. Que isso? É um ato subordinado à lei. É um ato que ele é utilizado para quê? Para detalhar o conteúdo de uma lei. Detalha uma lei. Então, no âmbito do Poder Executivo Federal, o presidente edita um decreto. Para quê? Para que aquela lei seja aplicada de maneira uniforme. Veja, o decreto é subordinado à lei. Então, o decreto, ele não pode contrariar a lei, sob pena de ilegalidade, e também não pode inovar, não pode exorbitar a lei. Ou seja, e além daquilo que a lei permite. Aí aqui vale destacar o artigo 49, inciso 5, que diz que compete ao Congresso Nacional sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitar e ir além da órbita. É como se nós pensássemos aqui, ó, uma lei, parecendo o bonequinho do Pac-Man, né? Uma lei aqui, e o presidente vai editar um decreto regulamentar. E ao fazê-lo, vamos imaginar que o presidente faça isso aqui, ó. Veja que ele foi além da órbita. Exorbitar significa ir além da órbita. Olha a órbita aqui, onde é que ia. Então, essa parte aqui, ó, que está além da lei, ela pode ser suspensa pelo Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo. Isso é o que a doutrina chama de veto legislativo. Então, fica atento. O presidente, então, ele pode expedir esse decreto para fiel execução da lei. Quando ele diz assim, fiel execução, é porque esse decreto não pode ir além, não pode inovar, não pode contrariar. Ele é um ato infralegal, subordinado à lei. Continua comigo. Quanto às relações internacionais, lembrando que nas relações internacionais, o presidente ele atua como chefe de Estado. Chefe de Estado. Perceba que ele tem competência para manter relações com estados estrangeiros, ele tem competência para acreditar seus representantes diplomáticos, ele tem competência para celebrar tratados, convenções e atos internacionais, veja, sujeito a referendo do Congresso Nacional. Se você pega, por exemplo, o artigo 49, inciso 1, o Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo, vai aprovar esses tratados internacionais. Conferir condecorações e distinções honoríficas, também permitir, nos casos previstos em lei complementar, vamos destacar isso aqui, nos casos previstos em lei complementar, o presidente
ele tem competência para permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Aqui, nós precisamos fazer o link com o artigo 49, inciso 2. Por quê? Aqui você vai encontrar uma competência exclusiva do Congresso Nacional para permitir o presidente a autorizar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Fica atento. Se há uma lei complementar regulando os casos em que uma força estrangeira poderá transitar no território nacional, o próprio presidente é que permite esse trânsito. Se não houver previsão em lei complementar, o presidente só pode permitir após o Congresso autorizar. Então faça o link do 8422 com 492. Continua comigo. Agora, quanto à defesa do Estado. Vamos analisar agora quanto à defesa do Estado. O presidente tem competência para decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Veja que ele que vai decretar o estado de defesa e o estado de sítio e também decretar e executar a intervenção federal. Aqui é importante anotar o artigo 49, inciso 4. Porque você vai encontrar no 49.4 competência exclusiva do Congresso para aprovar o estado de defesa e a intervenção federal e autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer dessas medidas. Porque aqui o Congresso Nacional, ele autoriza o presidente. Já no caso do estado de defesa, o Congresso Nacional, ele aprova. Qual é a diferença? É que no estado de defesa, o presidente decreta, depois submete o ato ao Congresso. No estado de sítio, ele solicita a autorização. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Por exemplo, se você pega o artigo 123, ele cuida do STM, Superior Tribunal Militar, o qual é composto por 15 ministros, dos quais 10 são oficiais generais das Forças Armadas, sendo 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica e 4 do Exército. Legal? Então, o presidente exerce o comando supremo, isso também, se você pegar o artigo 142, você vai encontrar essa disposição. Também, declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso ou referendado por ele, quando? Quando essa declaração ocorrer no intervalo das sessões legislativas. No intervalo é no recesso parlamentar. E nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional, celebrar a paz, aqui autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Aqui também, você pode anotar o artigo 49, inciso 2. Por quê? É a competência exclusiva do Congresso para autorizar o presidente a declarar guerra, celebrar paz e tal. Continua comigo. 2.4, questão quanto ao decreto autônomo, muito importante. Veja, após a emenda constitucional 32 de 2001, a doutrina constitucional brasileira e o Supremo admitem a figura do decreto autônomo. Veja que o decreto autônomo é diferente do decreto regulamentar. Porque o regulamentar, nós vimos, ele é subordinado a uma lei específica. Ele é editado para regulamentar uma lei. O autônomo ou independente recebe esse nome exatamente porque ele não visa objetivamente a regulamentar uma lei. O que eu preciso saber para a prova não errar nenhuma questão na prova sobre decreto autônomo?
basicamente é o que o decreto autônomo pode e o que o decreto autônomo não pode. Então isso aqui é o básico para que você acerte a questão. Ele pode fazer o quê? Ele pode organizar o funcionamento da administração pública federal e também ele pode extinguir cargo ou função pública que esteja vago. Ele pode extinguir ou ele pode criar? Ele pode extinguir. Beleza. Agora, vamos ver o que o decreto autônomo não pode. Vamos lá. Primeiro, ele não pode aumentar despesas. O decreto autônomo, amigo, também não pode criar ou extinguir ministérios, órgãos, por exemplo. Se você pega, por exemplo, o artigo 88, artigo 88 vai dizer para nós que o decreto, que a lei, na verdade, a lei disporá sobre criação e extinção de ministérios e órgãos. Por que não pode? Porque aqui nós temos a reserva de lei. Se nós pegarmos o artigo 88, nós vamos verificar que a criação e extinção de órgãos ou ministérios depende de lei. Também, o que ele não pode fazer? Criar cargo público. E também não pode extinguir cargo ou função que esteja o quê? Ocupado, que esteja provido. Pronto. Essas são as principais informações acerca do decreto autônomo. Agora vamos ler o 84.6? O presidente pode dispor mediante decreto sobre. Ele pode dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal. Detalhe, quando, vamos destacar? Quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgão público. E mais, ele pode extinguir cargo ou função que esteja o quê? Vago. Então fica atento. Perceba, ele pode extinguir um cargo vago, mas ele não pode extinguir um cargo provido. Ele não pode criar cargo, ele não pode criar e extinguir órgão e também não pode aumentar despesas. Lembrando, para nós fecharmos aqui, lembrando que o 84.6 admite delegação. Beleza? Fica atento. Admite delegação, como nós vimos lá no 84, parágrafo único. Continua comigo. Questões gerais sobre nomeação. Compete ao presidente da República nomear, após aprovação do Senado Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros dos tribunais superiores, governadores de território, procurador-geral da República, presidente e diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Por exemplo, também, ele nomeia os membros do, outros servidores. No sentido amplo da palavra, nós poderíamos pensar no Conselho Nacional de Justiça, nós poderíamos pensar no Conselho Nacional do Ministério Público, isso está lá no artigo 103b, combinado com o artigo 130A. A competência do Senado está no artigo 52.3, para aprovar o nome dessas autoridades. Nomear, observado o disposto no
73, os ministros do Tribunal de Contas da União, nomear os magistrados nos casos previstos nessa Constituição e também o advogado-geral da União. Perceba que o advogado-geral da União está lá no artigo 131, parágrafo 1º. O advogado-geral da União, ele é nomeado livremente pelo presidente da República, não há necessidade de ele ser da carreira da Advocacia Geral da União. A Constituição diz que ele tem que ter mais de 35 anos, tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Veja que essa nomeação é livre. O AGU não se submete à sabatina no Senado Federal. Nomear membros do Conselho da República e também convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então, olha só, aqui a gente fecha essa aula. Eu procurei, então, analisar com você objetivamente as principais competências do presidente dispostas no artigo 84. Vale depois fazer uma leitura cuidadosa e fazer exercícios em cima do tema para que você não perca questão sobre essa temática. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.